E aí, como tá tu? Meu nome é Fernanda Moraes e simbora pro vídeo. No vídeo de hoje falaremos sobre o relativismo moral. O que é o relativismo moral? O relativismo moral, ele é uma espécie de elástico moral, ou seja, tudo depende. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende de um contexto, tudo depende. Esse tudo depender, essa relativização, essa mola de valores, ela é muito perigosa. Por quê? Porque não vai existir os valores que norteiam, as bases que dão sustentação a leis, por exemplo, que são os valores, por exemplo, a nossa sociedade ocidental judaico-cristã. Ela é uma sociedade pautada nos valores, né, que vem desde a antiguidade, né, passando pelos valores greco, romanos e cristãos. É um compilado desses três valores, né? Então, todo ordenamento jurídico, todos os valores familiares, poder pátrio, toda essa questão que rege a nossa vida ocidental judaico-cristã, quer seja as leis, quer seja até a forma de educarmos nossos filhos, eles são pautados em valores oriundos, né, da fé judaico-cristã e o direito romano, mais o grego, os valores romanos e gregos. Isso tudo foi compilado, materializado e criado as leis que nos regem. Ok. Quando se tem o relativismo moral, os valores, eles são sempre questionados, eles não têm solidez, não têm robustez o bastante. Por exemplo, alguns filósofos brasileiros hoje, eles falam: eu vejo lógica no assalto, o cara não tem a coisa, ele vai lá e rouba. Ou seja, os valores morais dela não são os nossos, são relativizados. Então ela quis justificar, né, a perda do direito de propriedade de outra, da individualidade, das individualidades, das garantias fundamentais de um indivíduo em detrimento aos interesses de um outro. Olha o quão isso é sério, o quão isso é perigoso. E quando se instala a relativização moral de forma genérica, que é isso que as agendas progressistas almejam, você gera até uma certa insegurança jurídica. Como assim? Quando se vai legislar, quando se vai criar umas leis, é necessário que se tenha valores para elas serem pautadas. Então você tem o fato, né, que é o acontecimento que vai dar causa à criação daquela lei, né? Por exemplo, os crimes virtuais, né? Tipo vazamento de fotos. Antigamente não se tinha isso. Então surgiu-se um fato novo, né? E através dos valores morais daquela sociedade que estão materializados na sua Constituição e no seu ordenamento jurídico, cria-se uma lei para punir, para coibir, reparar os danos causados, né, naquela publicação daquela imagem de uma pessoa, por exemplo, que fira, né, a sua privacidade, e todos esses valores, né, que são norteadores do ordenamento jurídico baseado nos valores morais daquela sociedade. Pois bem, quando eu começo a relativizar os valores, eu começo a ruir a sociedade, porque as bases que os sustenta, a base que a sustenta, a base que a fundamenta, que é a da robustez, eu coloco eles em xeque. Então, quem assume o poder, quem chega lá no poder, quando vai legislar, ele não vai analisar os valores daquela sociedade. E muitas vezes ela acaba por ignorar até os princípios constitucionais. Por quê? Porque quando os valores são relativizados, ele vai utilizar como referência a sua ótica, ou seja, os seus valores próprios ou de um pequeno grupo a qual ele representa, e não os valores de toda aquela sociedade. É quando vemos essa flexibilização, né, do processo penal, do positivismo, dos garantistas, onde tem que se assegurar o máximo possível de direitos, né, de uma ritualística super rigorosa, né, no processo criminal, muitas vezes até colocam sob risco, né, de perda da efetividade da prisão do indivíduo que cometeu um crime, muitas vezes foi preso em flagrante, mas por uma quebrinha de protocolo de ritualística, esse cara às vezes nem responde, ele vai ser solto e ainda vai receber a indenização do Estado, né? Para os positivistas, né, que tem a sua moral relativa, ele vai olhar: não, mas a gente está seguindo a lei, nós estamos cumprindo a lei. Só que
ele está olhando sob a ótica da relativização, onde os valores morais dizem que matar alguém é um crime e tem todas as narrativas, todas as disposições que o texto do Código Penal nos elenca, né, para tomar medidas cabíveis para poder dar o amparo jurídico àquela ação que foi praticada por um indivíduo. Então, quando eu começo a relativizar isso, quando eu começo o cara matou, mas ele matou porque ele não tinha, ele era vítima da sociedade, ele matou para poder roubar o carro que ele não teve carro. Oi? Isso é relativismo moral, aonde todos os valores morais que nos têm implícito, a gente nasce praticamente sabendo que essas coisas são erradas. Mas quando eu começo a relativizar isso, eu começo a querer justificar ações abjetas, ações horrendas, como o genocídio, né? Uai, Fernando, como assim o genocídio? Cara, quando, mais uma vez, a corrupção, quando uma pessoa rouba dinheiro público, ela está matando milhares de pessoas das formas mais horrendas possíveis. Exemplo, se você chega até mim e pratica um assalto, você estará lesando a mim, um indivíduo, ok? Quando eu roubo dinheiro público, eu estou lesando todos os indivíduos, toda uma sociedade, né? Então muita gente vai sofrer com aquela minha ação. Vai ser velhinho que vai morrer na fila do hospital. Vai ser pessoas de câncer que vão morrer, sabe? Imagina, cara, eu não sei se você sabe, mas metástase é horrível. É quando o sangue invade os seus ossos, sua corrente sanguínea, ele toma conta de todos os órgãos do seu corpo. Então a dor é inenarrável, então não há medicação para. Então quando eu roubo dinheiro público, aquela morfina que vai tirar a dor daquele paciente que está morrendo de câncer no hospital, não vai ter. Aquela pessoa vai morrer da forma mais dolorosa possível. Por quê? Porque eu roubei dinheiro público. Só que roubar dinheiro público, ele não é só um crime que ataca o patrimônio. Não, ele é um crime que ataca as pessoas, que destrói o futuro das pessoas, que causa mortes horríveis às pessoas. Quando eu roubo dinheiro público, eu deixo de investir em políticas públicas. Em deixando de investir em políticas públicas, o cidadão comum, ele sai de casa, às vezes vai lanchar com o seu filho, vai levar seu filho na escola, ele toma um tiro na cabeça. É um pai de família que perdeu a sua vida por conta de um ato que foi ocorrido preteritamente, que foi a corrupção. Então, uma ação deflagrada por um indivíduo repercute em toda a sociedade, causa danos, muitas vezes, na maioria das vezes, irreversíveis, irreparáveis. Então não tem como eu relativizar os valores, não tem como eu mitigar os valores. Ou eu os tenho ou eu não os tenho. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ter bandido de estimação. Não existe isso. Não é porque você está tendo um benefício, porque um político está te dando um empreguinho, porque ele te fez uma promessa, que você vai coadunar com um genocídio. Você está sendo cúmplice desta pessoa em não denunciá-lo e em receber favores dele para ele ficar praticando essa ação. Você é cúmplice, nós somos cúmplices. Então isso é muito sério, eu vou bater muito nessa tecla, porque enquanto nós não resgatarmos os nossos valores, o Brasil não vai para frente. Não tem como relativizá-los, não tem como negociar as nossas vidas e as nossas almas e a nossa essência, tá? Então assim, o vídeo de hoje foi esse, é um vídeo meio punk, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa acordar, sabe? A gente precisa se despertar, tá bem? Um forte abraço, muito obrigada. E se você quiser receber mais conteúdos, nessa coisa também voltada a esse despertar, se inscreva aqui no nosso canal. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada e um abraço enorme. Até!